Ai, meu Deus, é real, isso dói! Rick e Morty estão em uma aventura sendo perseguidos por um maníaco que está atrás do cágado da verdade. Rick diz para o garoto não largar o cágado e nem olhar nos olhos dele. Claro, Morty faz as duas coisas. Ele olha nos olhos e agora sabe a verdade sobre tudo, depois larga o cágado no vazio. No final da aventura, Morty diz que não pode continuar com aquilo na cabeça, então ele pede para Rick remover sua memória. Rick leva o seu neto para um porão na garagem, onde tem vários frascos com memórias removidas. Ele explica que já removeu diversas memórias do Morty outras vezes. Eu as chamo de Os Surtadores do Morty. Rick diz que também não é a primeira vez que eles vão reprisar algumas dessas memórias. Ele coloca um capacete no Morty e insere uma lembrança de uma vez que o garoto estava observando a lua e viu um cara. Quando Morty conta aquilo para a família, todo mundo acha que ele viu uma mancha no telescópio, que não era ninguém na lua. No dia seguinte, o cara que ele viu aparece na escola como novo professor. Morty persegue ele, e depois diz para o diretor que ele não é quem diz ser. O diretor pensa que ele tinha abusado do Morty e dá um socão na cara do indivíduo. Logo mais tarde, Morty descobre que o rapaz tirou a própria vida. Quando vê o telescópio de novo, Morty percebe que realmente tinha uma mancha ali, e que ele tinha se confundido, e causado a morte de uma pessoa qualquer. Estiver namorando com 40 anos. Observe isso aqui com a sua indiferença fria, seu cabeça. Na próxima lembrança, os dois foram pegos por um alien que tinha uma espécie de zoológico com diversas espécies. Morty começa a surtar por estar preso ali e Rick percebe que ele faria qualquer coisa para sair. Rick então envia sinais para a NASA com instruções da construção de um veículo. Alguns cientistas criam o que o Rick pediu e teleportam até aquela cela. Rick e Morty se apossam do veículo, fogem, e deixam os dois ali no lugar deles. E aí, vai querer tomar um tiro na cabeça ou... Na próxima memória, os dois estavam indo almoçar quando são visitados por um alien. Aquele alien é de uma espécie que busca um bravo guerreiro, para dar cabo deles de bom grado. Ele foi atrás do Rick para esse serviço. Rick diz que queria comer antes de fazer o que tem que ser feito. Quando Rick vai ao banheiro, Morty diz que é legal a raça daquele alien saber da existência da vida após a morte. O alien fica sem graça, e começa a refletir sobre ser morto. Ele foge e é atropelado. Como ele não morre nas mãos de um bravo guerreiro, ele vai para o inferno daquela religião alien, e culpa o Morty por ter feito ele duvidar. Vai ter que escolher. Summer! Na próxima memória, Summer e Morty tinham sido capturados e um alien pediu para Beth decidir qual seria poupado. Beth escolhe a Summer sem pensar duas vezes, mas aí Rick chega e acaba com o alien, mas o clima entre a família fica estranho. Novamente, em outra memória, Morty tinha sido possuído por um verme demônio do espaço, e a única coisa capaz de salvá-lo era o amor incondicional de sua família. Ele começa a colocar o verme para fora, mas sua família na verdade fica zoando toda a situação. Na próxima memória, ele e o Rick estão em um planeta com um alien fofinho. Rick diz que a noite naquele planeta é extremamente fria e que eles precisam se aconchegar nas entranhas daquela criatura bondosa. Rick dá cabo do bicho e eles entram no animal, mas depois de um tempinho, Rick percebe que estavam em outro planeta, que a noite ali é normal mesmo e ele matou a criatura a troco de nada. O garoto percebe que os frascos azuis eram borradas dele, os roxos eram borradas da sua família e o vermelho eram borradas do Rick. Rick nega que separa os conteúdos por cores. Então por que aqueles rosas estão do lado da cachaça? Cachaça? Morty usa uma lembrança vermelha e percebe que o Rick apagava tudo que ele não queria que o Morty soubesse. Eles começam a brigar por conta disso e acidentalmente, um apaga a memória do outro. Eles não se lembram mais quem são, e começam a se estranhar. Depois de um tempo, Rick começa a deduzir o que provavelmente aconteceu. Ele insere um frasco de memória no Morty. O garoto vê uma memória de quando um alien quase destruiu a Terra. Ele e o Rick estavam interrogando o alien a troco de uma senha que salvaria o planeta. Rick manda ele apertar umas bolas carnudas que ficam embaixo do queixo do alien. Morty faz pensando que estava machucando, mas na verdade era outra coisa. O alien todo feliz diz que se o Morty terminar o serviço, ele passaria a senha.
Podemos matar nossos inimigos, mas não podemos bater punheta pra eles, então como somos melhores? Mori descobre que os dois são parceiros e que lutam contra aliens. Depois, em outra memória, ele descobre que é o Rick quem controla o que ele deve lembrar ou não. Mori começa então a ver diversas memórias distintas para lembrar do máximo de coisas que puder. Ele usa o máximo de frascos que consegue. Depois de ver várias memórias, Mori pega a arma do Rick, e percebe que a vida não vale a pena. Vendo aquela surtada do garoto, Rick decide fazer o mesmo. Os dois estão prontos para estourarem os próprios miolos quando a Summer chega. Ela percebe que ambos estão sem saber quem são, então ativa um protocolo de segurança. Ela apaga os dois e devolve suas memórias completas. Levam eles para a sala e acordam eles dizendo que ambos dormiram vendo TV. Eles não lembram de terem surtado por terem perdido as memórias, e seguem normalmente para uma nova aventura. Na cena pós-créditos, Jerry aparece na garagem e acha uma caixa com uma memória dele removida. Nessa memória, o Jerry esqueceu um compromisso de resgatar um alien amigo, e acabou deixando o pobre coitado preso no carro. Eu fico com as coisas dele.